Você já parou para refletir como o modo que você desperta pode decidir o rumo da sua saúde? Para a maioria das pessoas, o começo do dia é uma sequência automática: acordar, correr, café às pressas. Mas o que poucos sabem é que os primeiros 60 minutos da manhã escondem um potencial gigantesco, especialmente quando falamos de um dos maiores inimigos silenciosos do corpo humano, o acidente vascular cerebral. O famoso AVC. Hoje, vamos explorar 7 hábitos matinais simples, mas incrivelmente poderosos, que a neurologia moderna indica como fundamentais para afastar o risco desse tipo de colapso cerebral. Pequenas atitudes. Decisões quase imperceptíveis, mas com impacto direto entre viver com saúde ou enfrentar consequências que mudam vidas para sempre. Se você conhece alguém que já passou por um derrame, sabe o quão devastador pode ser. Então fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode ser exatamente o que vai te proteger, ou salvar alguém que você ama. Você já conheceu alguém que sofreu um derrame? Comenta abaixo. Sua história pode inspirar ou alertar outra pessoa. Antes de entender como se proteger, é vital compreender o que acontece durante um AVC. Imagine que, de repente, uma área do seu cérebro para de receber sangue. Isso pode acontecer de 2 formas. Quando um vaso está bloqueado, chamamos de AVC isquêmico. Quando ele se rompe, chamamos de AVC hemorrágico. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: o cérebro começa a sofrer por falta de oxigênio, e as células vão morrendo rapidamente. A gravidade do dano depende do tempo que se leva para buscar socorro. Quanto mais rápido, maiores as chances de sobrevivência sem sequelas. Mas aqui está o dado que pouca gente sabe: a maioria desses episódios acontece nas primeiras horas do dia. Diversos estudos apontam que entre 40% e 50% dos AVCs isquêmicos ocorrem no início da manhã. O risco atinge seu pico por volta das 6h30. Isso porque o nosso corpo, ao acordar, acelera tudo. Pressão arterial sobe, temperatura corporal se ajusta, e se os vasos estiverem frágeis, é aí que mora o perigo. Você já acordou com o coração acelerado ou se sentindo estranho sem motivo? Conta aqui nos comentários como é o seu despertar. Agora que você já sabe por que o começo do dia é tão crítico, é hora de adotar medidas práticas. E o primeiro passo não poderia ser mais simples: hidratar-se assim que acordar. Pode parecer banal, mas essa é uma das atitudes mais poderosas que você pode tomar contra o AVC. Durante a noite, o corpo perde líquidos ao respirar, suar e manter funções básicas. Resultado: ao despertar, você já está em estado leve de desidratação, e isso torna o sangue mais espesso. Um sangue denso circula com mais dificuldade e aumenta o risco da formação de coágulos. E coágulos são um estupim para um derrame. Um estudo da Universidade do Arkansas revelou que pessoas que bebem pelo menos 5 copos de água por dia reduzem o risco de AVC em até 53%. Incrível, né? Então, antes mesmo de olhar o celular ou tomar café, beba um copo grande de água. Pode até deixar ao lado da cama. Esse pequeno gesto ajuda a manter seu sangue fluindo de forma eficiente e dá ao seu cérebro exatamente o que ele precisa: oxigenação plena e proteção. Você costuma beber água logo ao acordar ou só lembra no meio do dia? Me conta aqui nos comentários. Hábito número 2: levante-se devagar. Parece bobagem, mas a maneira como você sai da cama pode determinar se o seu cérebro vai receber sangue suficiente naquele momento crítico da manhã. Quando você está deitado por horas e se levanta bruscamente, seu corpo sofre uma queda repentina na pressão arterial. Isso pode causar tontura, visão turva, desmaios e, em casos extremos, até disparar um problema vascular mais sério. É como forçar um motor a funcionar em alta rotação sem aquecer. A forma correta: ao acordar, espreguice-se com calma, sente-se na beira da cama, respire fundo e só depois coloque os pés no chão. Essa transição suave dá tempo ao seu sistema circulatório de se ajustar e garante que o sangue continue chegando ao cérebro de forma estável. É um detalhe tão simples que muita gente ignora, mas que pode te proteger de algo catastrófico. Lembre-se, saúde não depende só do que você come ou do que você toma, mas também de como você se movimenta logo após abrir os olhos. E você, levanta feito foguete ou com calma e consciência? Me conta aqui embaixo como é sua rotina ao acordar. Chegamos ao hábito número 3: movimente o seu corpo logo cedo. Isso mesmo! A forma como você ativa a sua circulação nas primeiras horas do dia pode ser o divisor de águas entre um organismo saudável e um corpo vulnerável a doenças. Não precisa ser uma maratona, nem musculação pesada. Às vezes, apenas levantar os braços, girar os ombros ou caminhar por 5 minutos dentro de casa já faz uma diferença enorme.
Um estudo publicado na European Journal of Preventive Cardiology revelou que quem se exercita entre 9 horas e 11 horas da manhã tem 21% menos risco de sofrer um AVC isquêmico e ainda reduz a probabilidade de desenvolver doenças cardíacas. Por quê? Porque essa leve movimentação ajuda a estabilizar a pressão arterial, estimula o fluxo sanguíneo e acorda o cérebro sem choques. É como abrir as janelas do corpo e deixar o ar fresco circular. Mexer o corpo de forma leve e constante é como lubrificar as engrenagens internas que mantêm sua mente alerta e seu coração protegido. E tudo isso antes mesmo do café da manhã. Você costuma se alongar ou caminhar de manhã? Ou sai correndo direto pro dia sem se mexer? Me diz aqui nos comentários. Hábito número 4. Alimente seu corpo de forma inteligente logo ao despertar. Se você ainda sai de casa sem tomar café da manhã, está ignorando uma das defesas mais eficazes contra o AVC. A primeira refeição do dia não é apenas uma tradição cultural, ela é essencial para o equilíbrio do corpo. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology revelou que pular o café da manhã aumenta em 87% o risco de morrer por doenças cardiovasculares, especialmente derrames. Quando você ignora essa refeição, seu organismo entra em modo de escassez, desregula os hormônios, descontrola o apetite, aumenta a compulsão ao longo do dia e favorece o ganho de peso e os picos de glicose. Tudo isso coloca pressão sobre os vasos sanguíneos. A solução? Um café da manhã simples, mas nutritivo. Frutas, aveia, ovos cozidos, um pouco de azeite ou abacate. Gorduras boas, fibras e energia de verdade para começar o dia blindando o cérebro e equilibrando a circulação. Nunca mais subestime esse momento. E você? Costuma pular o café da manhã ou tem alguma receita favorita para começar bem o dia? Escreve aqui embaixo. Hábito número 5. Proteja sua mente logo ao acordar. Reduza o estresse. Acordar já com 1000 pensamentos, correr sem direção, verificar o celular antes mesmo de levantar. Tudo isso parece comum, mas esconde um perigo invisível. Viver em alerta constante logo pela manhã dispara níveis altíssimos de cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse. E quando eles permanecem elevados por longos períodos, inflamam as artérias e colocam pressão sobre os vasos cerebrais. Isso é comprovado. Um estudo com dados de 32 países, publicado no European Heart Journal, mostrou que sentimentos como raiva, tristeza intensa ou até exaustão física pela manhã são gatilhos reais para derrames. Por isso, os neurologistas recomendam criar um ritual calmante. Pode ser uma oração, um momento de respiração profunda, uma música suave, ou até 5 minutos de silêncio absoluto. Começar o dia com serenidade ajuda a manter a mente em paz e o sangue fluindo sem picos perigosos. Não é luxo, é uma blindagem emocional e vascular. E você, costuma acordar já preocupado ou tem algum ritual de paz para começar o dia? Compartilha aqui nos comentários. Sua dica pode ajudar outra pessoa. Hábito número 6. Verifique sua pressão arterial logo pela manhã. A hipertensão é chamada de assassina silenciosa por um motivo. Ela pode danificar seus vasos cerebrais durante anos sem apresentar um único sintoma. E o mais assustador, é um dos principais fatores de risco para o AVC, especialmente o do tipo hemorrágico, quando um vaso se rompe dentro do cérebro. Ao acordar, nosso corpo ativa o chamado ritmo circadiano, elevando naturalmente a pressão arterial para nos preparar para o dia. Se você já tem uma predisposição genética ou sofre de pressão alta sem saber, esse pico pode ser fatal. Ter um medidor de pressão em casa e usá-lo nas primeiras horas da manhã é uma estratégia simples, barata e poderosa. E se notar qualquer alteração frequente, busque orientação médica o quanto antes. Pequenos gestos como esse colocam você no controle da sua saúde e te afastam das estatísticas. Cuidar da sua pressão não é paranoia, é prevenção inteligente. Você tem o hábito de medir sua pressão? Se ainda não tem, topa começar amanhã cedo? Comenta, vou tentar aqui embaixo para dar o primeiro passo. Hábito número 7. Preste atenção ao que seu corpo está tentando te dizer. O corpo humano é uma máquina incrível, capaz de enviar alertas quando algo não vai bem, e esses sinais, muitas vezes, aparecem logo nas primeiras horas do dia. Fraqueza súbita, formigamento ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar, visão turva, dor de cabeça intensa e súbita. Todos esses sintomas podem indicar que um AVC está prestes a acontecer. Quanto mais rápido você reconhecer esses sinais e buscar ajuda médica, maiores as chances de recuperação sem sequelas graves. Ignorar esses sintomas pode custar caro demais. Muitas vezes, o tempo é inimigo, e agir rápido é a sua melhor defesa. Se você sentir qualquer um desses sinais, não hesite. Procure ajuda imediatamente. E para quem quer se aprofundar,
Temos no canal um vídeo detalhado que explica cada sintoma com clareza. Saber reconhecer é salvar vidas. Você já presenciou alguém com esses sintomas? Como reagiu? Conta pra gente aqui nos comentários. Sua experiência pode salvar vidas. É impressionante como gestos simples, quase automáticos, podem se transformar em verdadeiros escudos para sua saúde. Beber água ao acordar, levantar-se devagar, mexer o corpo, fazer um café da manhã nutritivo, controlar o estresse, monitorar a pressão arterial e, acima de tudo, ouvir seu corpo. Cada um desses hábitos, quando praticados juntos, formam uma barreira poderosa contra o AVC. E o melhor, nenhum deles exige dinheiro ou mudanças radicais na sua vida. São ajustes pequenos, fáceis de incorporar, que vão além da proteção cerebral. Eles fortalecem seu coração, elevam sua energia e aumentam a qualidade dos seus dias. Se você quiser dar um passo além, vale cuidar do colesterol, abandonar o cigarro, dormir bem e até se vacinar contra a gripe. Ações comprovadas que reduzem ainda mais os riscos. Agora, eu te pergunto, qual desses hábitos você vai colocar em prática já amanhã? Qual te surpreendeu mais? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque sua decisão pode inspirar muitas outras pessoas. Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica que pode mudar sua vida. Compartilhe este conteúdo com quem você ama, porque informação salva vidas. Nos vemos no próximo vídeo.